Amém. Deuteronômio capítulo 6 diz assim: Estas são as leis, isto é, os decretos e os mandamentos que Yahvé, o Senhor teu Deus, ordenou que eu vos ministrasse, a fim de que os coloqueis em prática na terra na qual estáis entrando com o objetivo de tomardes posse dela. Sendo assim, tu, teus filhos e teus netos temereis a Yahvé, o Senhor vosso Deus, e obedecereis a todos os seus estatutos e mandamentos que eu hoje vos ordeno, para que os guardeis durante toda a vossa existência, a fim de que vossos dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti e te multiplicará a descendência, conforme te afirmou Yahvé, Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra que produz leite e mel. Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Deus, é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo o zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentada em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares, ao te levantares. Também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como tefilim, filactério. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões. Amém, irmão? Podeis sentar em nome de Jesus. Irmão, muitas pessoas ouvem a mensagem de Deus, mas, como diz aqui, né, e nós já estivemos observando, ouve, ó Israel, quer dizer, atenta com a intenção de praticar, como diz Apocalipse, né? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, aquele que tem intenção de praticar, ouça. Por que quem não tem intenção de praticar? Não precisa nem ouvir. Para que vai ouvir? Se alguém ouve a verdade e não se torna discípulo da verdade, só aumenta a sua condenação. Porque uma ilusão que nós, seres humanos, temos é a ilusão de achar que a verdade aceita ser rejeitada. Não aceita. Ninguém pode dizer, não, isso é verdade, mas eu não quero isso para a minha vida, não. Loucura. Impossível. A verdade não aceita ser rejeitada. O que é a verdade? Disse Jesus, João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, pela verdade. Então a pessoa que não segue a trilha da verdade, ela vai acabar em ruínas, em perdição. A verdade não aceita ser rejeitada, como nós já ouvimos de tantos pastores batistas, assembleianos e de tantos movimentos pentecostais. Pessoas que dizem assim, não, aquele louco lá do morro, aquele pastor lá, ele prega a verdade, mas eu não quero essa visão na minha igreja. E você não tem escolha. Quem foi que disse que a verdade aceita ser rejeitada? Jesus Cristo disse assim, olha, se alguém não crer nas minhas palavras, eu não a julgo, mas as minhas palavras vão julgá-lo no dia do juízo. A verdade não aceita ser rejeitada, meu irmão. Quando você se deparar com uma verdade, morra por ela, porque ela não aceita ser rejeitada. Não existe verdade que aceite ser rejeitada, qualquer verdade. Nós temos pessoas que dizem assim, ou melhor, diziam, né? Conheci uma turma que dizia assim, não, irmão, Deus nos cura. Isso é fato. Eu não vou tomar nenhum remédio. Irmão, toma esse remedinho aqui, que em 5 dias você está curado. Não, irmão, eu tenho fé. Deus vai me curar. Ele está certo,
num termo em que ele está crendo em uma verdade absoluta que Deus cura, mas ele está errado em outro termo, em desprezar a ciência que produz o remédio que também cura. E aí o irmão de tanta fé baixou a sepultura. Podia ter tomado um antibiótico, estaria vivo. Aí depois as pessoas dentro da igreja batendo cabeça, eu não entendo, ele tinha tanta fé e não tinha tanta fé, ele tinha ignorância. Verdade não pode ser rejeitada. Seja ela qual for, venha ela de onde vier, porque verdade só pode proceder de uma única fonte, Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou Ele é a verdade. Então, se existe verdade, procede dele. Quem deu inteligência ao homem? Por acaso foi Deus que criou os tijolos? Deus criou o barro. Nos deu inteligência para formarmos os tijolos. E dos tijolos nós construímos essas coisas absurdas que estão sobre a terra. Prédios de 104 andares. Que loucura! Foi Deus que criou essas barras de ferro que estão aí sobre a sua cabeça? Não, mas Ele criou o minério de ferro que está na terra. Deu ao homem inteligência, o homem criou as siderúrgicas, fornos de milhares de graus, e nós criamos essas barras de ferro. E hoje nós passamos embaixo dos viadutos e ficamos olhando aquilo que nem besta, né? Como é que pode o homem criar uma barra de ferro dessa? Que sustenta, sei lá, o que quiser botar ali em cima, pode botar que sustenta. E pior, aquelas barras de ferro imensa, que só com guindastes especiais pode ser removida, elas repousam em cima de estruturas de borracha. É fato, é verdade que a mente humana é capaz de produzir coisas. Amém, meu irmão? Então, verdade, irmão, é algo que você não pode rejeitar. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não conhecimento da mentira, conhecimento da verdade. Algumas versões bíblicas dizem, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento da minha palavra. É bem específica algumas versões que têm saído por aí, que têm acrescentado. Então, irmão, aqui, muita gente ouviu essa palavra quando o Senhor falou através de Moisés. Só que nem todo mundo tinha consideração por Moisés como verdadeiramente Moisés era. Muita gente olhava para Moisés apenas como um homem. Era fato que se veria apenas um homem em Moisés? Sim, mas nós sabemos que temos que discernir entre homens e homens. Um homem não se discerne pelo corpo que ele tem, mas pelos conceitos e princípios que ele possui. Porque muitos de nós estamos aqui hoje, e tantos outros dentro de tantas organizações por aí, igrejas, estão ali louvando, cultuando, fazendo orações, enquanto que uma multidão imensa está em torno de uma estátua de gesso, cultuando se sabe lá o que para sua própria ignorância e vivendo debaixo da zombaria que a Bíblia decreta. Ué, a favor dos vivos vai se interrogar os mortos? A Bíblia ironiza isso, mas por quê? Qual é a diferença da nossa conduta em louvar um Deus que sabemos que é um Deus vivo, para essas pessoas que estão lá fora botando seus trabalhos nas encruzilhadas e nas portas do cemitério? A diferença é uma só, conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas quando se conhece a verdade, tem que se morrer por ela. Eu tenho ouvido, aliás, parece uma rotina na minha vida, eu tenho ouvido constantemente pessoas dizendo assim, não, é verdade que aquele pastor prega, mas eu não quero implantar aquilo na minha igreja. Implantar o quê? Implantar a Bíblia? Porque pelo que eu entendo, até que alguém me prove o contrário, eu estou disposto a morrer por esse livro aqui chamado Bíblia.
Até que alguém me prove o contrário. Até que alguém me prove que existe outro Deus, eu estou disposto a morrer pelo Deus da Bíblia, que é criador dos céus e da terra, é criador da minha alma e do meu ser. Se alguém me apresentar outro Deus, meu irmão, que seja mais verdadeiro que esse, eu quero a verdade. Estou pagando para ver alguém me mostrar um outro Deus maior que este, porque a verdade que eu sei já me revelou que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, muita gente recebe as mensagens de Deus, mas não deixa que aquilo faça parte da sua essência. Você viu aqui? Olha, tu ensinarás com todo, no verso 7, né? Todo zelo, perseverando aos teus filhos, conversarás sobre as escrituras quando estiveres sentado na mesa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares, ao te levantares. Atarás estas palavras como sinal na tua mão, em teu braço, prenderás a tua testa como um filactério, escreverás as portas do Senhor, escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões, ou seja, tu vai viver aquilo, é a tua essência. Tu acordou, tem lá um quadro na tua parede. Tu vai sair da tua casa, na tua porta está lá aquilo, quando tu entra está lá aquilo. E se no meio da rua tu disser assim, as palavras do Senhor ficaram lá em casa, meio esquecidas, não, ata no teu braço, faz tatuagem, escreve na tua testa. E escrever não é necessariamente palavras, são símbolos. Porque o meu anel de teologia quebrou. E quando eu me formei em teologia, que conquistei esse anel, ele ficava dentro de uma gaveta. Um dia eu estava passando por uma tribulação tão terrível, que eu estava perdendo a minha identidade. A minha angústia era tamanha, meu irmão, uma angústia de um ser humano tamanha, que eu dizia assim, Deus, eu preciso me lembrar do Senhor, eu vou perder a minha identidade, eu estou esquecendo quem é o meu Deus, a minha angústia está sendo tamanha. E eu fiquei assim, eu preciso arranjar uma maneira, de alguma coisa que eu olhe que me lembre Deus. E eu peguei um barbante e amarrei no dedo. Eu falei, quando eu olhar para esse barbante, eu vou lembrar que há Deus. Irmão, eu já passei angústias horrendas. Não é coisa moderna, não, coisa muito antes de geração Jesus Cristo existir. Muito antes. E eu com aquele barbante no dedo, eu falei assim, puxa, mas isso não está dando certo. Ficou uma coisa assim, ruim. E de repente minha mente veio, o anel. Eu fui lá, dentro da gaveta do guarda-roupa, peguei o anel e botei no dedo. E logo apareceu alguém para dizer assim, agora virou vaidoso, né? Vai usar o anel. Não, o anel não era para vaidade. O anel era para que a minha mente não esquecesse de que eu sou servo de um Deus vivo. Aquele anel foi como que escrever as palavras de Deus na minha vida. E no meio das angústias, das aflições, eu pegava e eu olhava para aquele anel. Não, há um Deus. Há um Deus. E não importa que eu desça as cinzas, das cinzas ele me traz de volta. Mas as pessoas ouvem muitas mensagens. Deus é vingador. Tribunal. Uma moderna que nós temos aí agora, né? A história da renúncia. Nós temos renúncia 1, 2, 3, 4, sei lá quantas. Mas eu não sei o que essas mensagens estão produzindo dentro das pessoas. Tem pessoas que mandam e-mails desesperados, pastor, minha família estava em ruínas. Eu já não queria mais pisar em igreja nenhuma. Até que no último instante da minha vida, quando eu estava desistindo de tudo, procurando alguma coisa na internet, eu ouvi esta mensagem. Eu peguei esse estudo, pessoas massacradas com essa história de certidão de casamento dentro de igreja. Como se Jesus Cristo fosse um palhaço submisso a tribunais humanos. O meu Jesus nunca deu certidão de casamento para Adão e Eva, nem deu para mim. E eis que está alguém aqui que pisa na cabeça do diabo, que faz diferença no mundo inteiro.
E os palhacinhos dos pastorezinhos de meia tigela, que ficam fazendo a igreja dar dinheiro para o Estado para ter uma porcaria de um documento, eles não têm a autoridade que eu tenho, eles não têm o galardão que eu tenho, eles não têm a marca das algemas e das cadeias que eu tenho. Não são eles que, para a glória de Deus, respondem a dezenas de processos lá embaixo. E não é tudo. E Deus é tremendo. Os próprios sistemas judiciários ficam loucos com os processos. Quando eles montam uma situação, Deus dá uma direção, um trampolim, e eles ficam todos perdidos. Mas chegará um dia em que haverá uma bandeja nos esperando. Mas até lá, que o mundo aguente, porque a nossa mensagem vai incomodar como uma espada atravessada na garganta. E tem mais, né? Eu quase não sonho, porque também eu quase não durmo. Esses dias eu estava em casa e eu tive um sonho. Dormindo, né? Estava em casa. Eu sonhei que havia uma situação e um guarda municipal praticava uma injustiça de uma multa. Eu saía para falar com ele. Eu quebrava a máquina dele, onde ele registrava a sua multa. E ele fugia de mim. E quando eu ia voltar para o carro, eu percebia que ele estava de novo praticando outra covardia. Eu voltava para falar com ele, e naquela hora eu só via no sonho, quando eu pegava e arrancava a cabeça dele, e chutava assim, a cabeça saía rolando. Já teve um irmão aqui dentro, que viu em sonho, os repórteres voltados para Dilma, e de repente uma voz chamava a atenção de todos os repórteres, e todo mundo se voltava para aquela voz e queria saber quem era aquela voz, que falava determinadas coisas, e a outra voz era eu. Irmão, Deus me levantou para mostrar que Ele é soberano. Deus me levantou para mostrar que a sua igreja é autônoma e não se curva a nada nem a ninguém. Deus nos levantou de tal maneira que pôde nos dar essa frase: Bíblia sim, Constituição não. Você sabia que essa frase é crime? Mas quem foi que disse que eu sou cidadão? Eu sou criminoso, eu sou um marginal condecorado por Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não fosse um marginal, não teriam pregado ele na cruz. Porque a cruz era para marginais. A cruz era para estuprador. A cruz era para safado e para maldito. E eu ainda tenho a esperança de ter a minha cruz, porque eu jamais me integrarei com este mundo. Eu sou amante apaixonado da verdade. E o meu Jesus disse que este mundo está mergulhado no diabo, nele não há verdade. É a igreja que é o sal da terra, é a igreja que é a luz do mundo. É a igreja que é uma cidade edificada sobre um monte. Então, meu irmão, eu não sei o que as pessoas fazem. O que Israel fez com a profecia? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. O que Israel fez? Fez nada. Quando Jesus aparece, está todo mundo querendo matá-lo. Ué, mas foram eles que receberam as palavras, as profecias. Porque eles não escreveram nos seus braços, eles não marcaram na sua testa, eles não falaram com os seus filhos na roda da mesa, eles não conversaram das escrituras andando pelo caminho, eles não escreveram nos umbrais das suas portas, eles cuspiram na cara de Deus quando Deus lhes deu a glória da sua palavra. Mas a verdade não aceita ser rejeitada. No ano 70, eles tiveram que cozinhar os próprios filhos no caldeirão para comer, pelo cerco que a cidade sofreu. Em 1944, 45, com o Holocausto liderado por Hitler, eles viram que a verdade não pode ser rejeitada, tem que se morrer por ela. Ela é inegociável. E eles viram seus filhos caindo de fome com o cerco de Hitler.
Eles viram seus filhos serem arrancados dos seus braços e nunca mais os viram, porque a verdade não pode ser rejeitada. Pilatos apresentou, está aqui, o rei dos judeus, o que disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E está aqui Barrabás, o homicida, o ladrão, o safado. Quem vocês querem? Queremos Barrabás. E a verdade? Não, crucifica a verdade. Mas eu não acho mal algum neste homem. Vou crucificar este homem inocente. Crucifica, nós não queremos a verdade. Então eu estou inocente do sangue dele. Que caia sobre nós e nossos filhos o sangue dessa verdade. Não precisa pedir, ela cairá. Porque Jesus falou, se alguém não crer nas minhas palavras, eu não julgo, as minhas palavras o julgarão no dia do juízo. Então, meu irmão, quando você ouve a palavra de Deus, não é para ouvir por um ouvido e sair pelo outro, como diz Tiago, ouvinte desapercebido. Quando você ouve uma verdade, meu irmão, anota não só no papel, anota no teu coração e faz daquilo uma bandeira para a tua vida. Uma vez Deus me deu uma graça muito grande, mas Ele deu essa graça, eu entendo que foi pelo meu desejo. Eu levava para a igreja caneta e papel, porque às vezes eu percebia que, obviamente, se alguém está pregando, sai palavras que são coisas impressionantes, tudo é uma revelação, mas tem revelações que são impactantes. E eu comecei a anotar em papel e caneta, quando o pastor pregava, eu anotava algumas frases, algumas expressões, algumas coisas, mas depois era coisa demais, eu estava anotando e aquilo estava me gerando um desgaste, mas eu queria anotar aquelas coisas e eu vinha para casa, não largava na estante não, eu ia ler, eu ia decorar, eu tentava decorar aquelas coisas, aquelas palavras que significavam expressões de coisas espirituais. E um dia eu falei assim, Senhor, não está dando para mim ficar escrevendo tudo, está se tornando meio desgastante para mim, eu acho que isso tudo era espiritual. Eu falei, Deus, me dá uma graça, de maneira que o que eu ouvir fique escrito nas tábuas do meu coração. E naquela hora eu senti uma paz, eu falei, não vou anotar mais nada. Eu senti uma paz tremenda, eu falei, não vou anotar mais nada. Eu acreditei que aquilo fosse acontecer, não vou anotar mais nada. Hoje, eu consigo lembrar de expressões, eu vejo claramente os pastores, as pessoas pregando e as suas palavras, coisa de 28 anos atrás. Testemunhos que ouvi de 25 anos atrás, de 23 anos atrás. Mas isso, meu irmão, não é porque eu fiz uma oração apenas. Não, isso é porque eu desejei o desejo de Deus. Eu desejei o desejo de Deus, porque o desejo de Deus para a minha vida é que eu seja cheio da palavra. Se você e eu fazemos a oração que é segundo o coração dele, a Escritura diz que nós seremos atendidos. Aí aqui, diz, verso 4, Shema, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo o zelo. Quer dizer, é uma coisa impressionante, mas não é uma coisa que, vem cá, vou te ensinar isso ou aquilo. Não, é um zelo. O que é zelo? Quando você ensina alguma coisa com zelo, você usa todos os recursos que estiverem ao teu alcance da tua mente, tu usa todos os recursos para que a pessoa entenda, compreenda, porque a própria parábola diz que se alguém ouve a palavra, mas não entende, o inimigo vem e arrebata as palavras que aquela pessoa ouviu. Então, ter zelo, meu irmão, não é simplesmente você chegar para alguém, Jesus te ama e tchau, um abraço. Não, ter zelo é você parar com alguém, que Deus te dê a direção, você parar e dar do seu tempo, e dar de tudo que você tem para que aquela pessoa alcance a mesma luz e glória que você tem alcançado. Israel, meu irmão, o que eles fizeram de Isaías 53?
quando olharam na cruz e viram Jesus e sabia que era o retrato de Isaías 53. Eles ouviram, mas não quiseram atentar para aquilo. O que eles fizeram do Salmo 22? Quando Jesus está na cruz e repete o que o Salmo 22 diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eles conheciam muito bem a expressão aramaica, Deus meu, por que me desamparaste? Mas não fizeram caso disso. Nós não podemos ser um Israel, porque tem pessoas que se transformam em Israel. Vem para a igreja, traz sua Bíblia, volta para casa e lá larga a sua Bíblia. Não tem zelo pela palavra e ficam às vezes, Deus, muda a minha vida, muda o teu comportamento, muda a tua atitude, muda o teu proceder com Deus, muda as tuas intenções. Tem pessoas que querem ter caminhos diferentes pensando da mesma maneira. A maneira como você pensa traça o seu caminho. Passe a pensar como Deus pensa e você terá o mesmo caminho de Deus. Porventura, o Senhor Jesus não disse: aquele que vencer como eu venci, vai se assentar comigo no meu trono? Tem que trilhar o mesmo caminho, irmão. Tem que trilhar as mesmas veredas, e a Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha até ser dia perfeito. Agora, vereda é um caminho estreito e apertado, não é qualquer um que passa por este caminho. O povo de Israel, irmão, tinha a palavra, como nós sabemos, olha, como tinha, eles foram os guardiãos do Antigo Testamento, mas eles não fizeram nenhum caso dessa palavra. Certa vez alguém chega diante de Jesus, esses judeus, e dizem, mestre. Já começa a hipocrisia de ter chamado Jesus de mestre, porque eles não viam em Jesus um mestre. Porque se eles tivessem visto em Jesus um mestre, eles teriam seguido a sua palavra. Eles não seguiram. Mestre, uma mulher teve 7 maridos, e na ressurreição, e eles nem criam em ressurreição. Olha quanta hipocrisia. E na ressurreição, de quem ela será marido? Aí Jesus falou assim, vocês têm a Escritura, mas cometem um erro grave, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Você entende, irmão, que sem conhecimento da Escritura, você vai fazer as perguntas mais ridículas, e Deus vai simplesmente te repreender, ao invés de te ensinar? E aí Jesus vai e ensina esses daqui, olha, vocês não leram? Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó, nos céus serão semelhantes aos anjos, não se casam, nem se dão em casamento. Eles viraram as costas e foram embora. Mas eles não chamaram de mestre? Porque eles não aceitaram a palavra. Tem gente que quer ouvir, e se conseguir no que você diz, criar uma contenda, uma intriga para tentar te denegrir, vai fazer uma festa. Mas quando a palavra que você transmite coloca um ponto final na questão e cala todos os opositores, eles provam que não querem a verdade. Eles viram as costas e trilham o caminho deles. Mas a verdade um dia se levanta para cobrar aqueles que rejeitaram-na. Voltando um pouquinho, irmão, no capítulo 4 de Deuteronômio, a partir do verso 4, diz assim: quanto a vós, entretanto, permanecestes apegados a Yahvé, vosso Deus, e por esse motivo estáis todos vivos até hoje. Eis que vos ensinei todos os estatutos e normas conforme Yahvé, meu Deus, me ordenara, para que os coloqueis em prática na terra em que estáis entrando, com o objetivo de tomardes posse dela. Sendo assim, cuidai de obedecer a eles e praticá-los, pois dessa maneira todos os demais povos observarão a sabedoria e o correto juízo que tendes. Ao ouvir todos esses decretos, os povos dirão: em verdade, esta grande nação é constituída de um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos.
E qual a grande nação que tem leis e preceitos tão justos como esta Torá, a lei que eu vos estou apresentando neste dia? Amém, meu irmão? Você foi capaz de perceber a leitura? Moisés está dizendo para o povo: se vocês tiverem a lei, se vocês tiverem conhecimento da palavra, os povos vão dizer: verdadeiramente esta grande nação é constituída de um povo sábio e inteligente. Ou seja, a palavra te dá sabedoria, te dá inteligente, e ele diz ainda: os povos vão ver o reto juízo que vocês têm, a maneira de vocês pensarem é diferente de todos os outros povos. Você entende, meu irmão, que se você é sábio na palavra, mergulha no conhecimento da Escritura, você será um referencial de Deus na terra dos mortais? Todos vão olhar para você, por quê? Porque Deus tem em você um foco e vai fazer com que o mundo inteiro se dirija para você, porque o que Deus quer dizer está na tua boca, no teu coração e na tua alma. O que Deus deixou para a humanidade é esta palavra, e se ela estiver em ti, Deus fará com que todos venham a ti, e digno é o obreiro do seu salário. Aquele que trabalha para Deus, meu irmão, jamais poderá ser comparado a nada que o mundo produza, nem de ouro, nem de prata, nem de pedras preciosas. Você tem que deixar a palavra invadir o teu ser, invadir a tua alma, invadir o teu coração. Senão amanhã você é um desviado. Senão amanhã você não vai ver diferença da sua vida para quem põe um despacho numa encruzilhada, mesmo que tu não ponhas. Tem muitos crentes que olham para as pessoas botando encruzilhada e velas nos seus cruzeiros e dizem: pobre, coitado, cego. Mas ele que tem a palavra como livro nas mãos, mas não escrita na tábua do seu coração, é tão pobre e cego quanto qualquer pagão. Se Deus não pode contar com o homem, ele é um inútil, mesmo que tenha a Bíblia nos braços. Tem gente que está fazendo diferença da sua vida, porque pode levantar um livro. Até os padres o levantam. Até os pais de santo dos terreiros de kardecismo cristão levantam a Bíblia. Mas eu quero ver se eles estão dispostos a pagar algum preço por ela, como nós estamos. Eu quero ver se eles têm entendimento. Eles levantam a Bíblia para dizer que reencarnaram. Levantam a Bíblia e invocam os espíritos dos mortos. Levantam a Bíblia e constituem imagens de esculturas. Usam a Bíblia para canonizar os seus próprios santos e se curvar diante deles. E tem crente que não conhece nada de Bíblia, que é igualzinho a eles, mesmo que sente dentro de um banco de igreja e que conheça os hinos evangélicos. Muita gente fica dentro da sua casa e às vezes até sai dizendo: não, irmão, a minha casa o dia todo eu ponho música para tocar, é só música evangélica que toca dentro da minha casa, como se isso fosse um pacto para expulsar maus espíritos. Está pensando que o diabo tem medo de uma música, meu irmão? Está pensando que o diabo tem medo de um CDzinho rodando num aparelho? Não é o aparelho que recebeu o poder, não. Jesus Cristo virou para os seus discípulos e disse: eis aí, eu vos dou o poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do diabo. Tem gente, irmão, que está perdendo a vida que Deus lhe deu. Tem gente até que entra aqui e Deus, por misericórdia, se dirige a essas pessoas assim: olha, amigo, é a tua última chance, pisar neste lugar é a tua última chance. E o camarada não leva a sério. Ele não é capaz de entrar no seu canto e dizer: Deus, aquele homem é louco ou tu realmente estás falando? E daqui a pouco, aquele que tinha a última chance, já não tem chance mais nenhuma. Mas aqui, como se diz? Verso 6: sendo assim, cuidais de obedecer a eles e praticá-los,
não é só ouvir, não é recitar, não é dizer, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Salmo 46, é do Senhor na terra. Meu irmão, não é recitar passagens bíblicas, é viver passagens bíblicas. Não é recitar verso bíblico que vai livrar ninguém da morte. Jesus não venceu o diabo citando Bíblia, não. O tentador chegou ao Senhor Jesus e disse, transforma as pedras em pães. E ele falou, não, porque está escrito. Lança-te daqui abaixo. Não, porque está escrito. Aos teus anjos dará ordem. Não, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Você está pensando que Jesus venceu porque falou do que estava escrito? Ninguém vence nada porque fala do que está escrito. É porque vive o que está escrito. Se não viver o que está escrito, é besteira. Lembra daqueles homens que eram filhos dos principais sacerdotes da sinagoga e que foram expulsar o demônio? E que chegaram diante do demônio todo perfeito. Eu vos esconjuro por Jesus, a quem Paulo prega, levaram uma surra e saíram nus e feridos e envergonhados. É o que muitos crentes estão precisando, levar uma surra do diabo, para saber que tem que buscar a face de Deus. Todo mundo tem tempo para tudo. Tenho que ganhar meu dinheiro, eu tenho que cuidar do meu negócio, eu tenho que cuidar dos meus afazeres. Ninguém tem tempo para Deus, só tem tempo para si mesmo. E depois, na hora do sufoco, oh meu Deus, me livra, que Deus? Aquele que você deixou de ir ao culto para cuidar da sua própria vida? Aquele que você deixou de ir ao culto para levar o teu filho para passear? Aquele que você deixou de ir ao culto para cuidar dos teus negócios? Para ganhar o teu dinheiro, para fazer a dobra do teu trabalho? Que Deus você está clamando? Qual é o teu Deus? O Deus das tuas necessidades? Esse é o grande problema da humanidade. Querem um Deus escravo, acorrentado, capacho debaixo dos seus pés. Tem gente que diz assim, eu vou visitar a igreja para ver se eu me sinto bem. Eu quero ver alguém se sentir bem aqui. Quero ver se sentir bem aqui nesse lugar. Esse lugar aqui não é para quem se sente bem. Esse lugar aqui é para quem se sente muito mal, que sente a sua alma afligida pelo mundo. Ou acorda ou morre de vez. Esse lugar é para isso. Por isso que Deus me mandou escrever aqui um centro de seleção e justiça. Não estamos convidando gente para abarrotar esse lugar. Aqui é um lugar para ser selecionado. Só o que é bom fica, o que não presta vai embora. E me diz que você ouve isso por aí, mas aqui se ouve todos os dias. Eu não vivo de dízimo e oferta. O dia que não tiver oferta para eu comprar no mercado, eu sento na mesa e saberei que o Senhor é o meu Deus que multiplica tudo. Do nada chama tudo à existência. Não importa o tempo de culto, não vamos parar para retirar a oferta, porque nem um dia tiramos. A palavra, irmão, faz diferença. Quando o Senhor Deus me chamou ao ministério, uma das primeiras vezes que eu recebi uma profecia direta, um homem olhou para mim e disse assim, olha, Deus tem uma obra na tua vida. Falei, amém. Eu acreditava que Deus tinha uma obra, né? Seja qual for, varrer a igreja, mas eu acreditava que Deus tinha um espaço para mim na seara dele. E ele falou assim, mas ele manda te dizer, come Bíblia. Eu já era apaixonado pela Bíblia. Então comecei, ler. Aí passava 2, 3 meses, vinha outro profeta, olha, Deus tem uma grande obra na tua vida. E ele manda te dizer, come Bíblia. Mas Jesus, mais? Tu tem que arranjar espaço, se Deus diz mais, é mais. Renuncia a vida e vai para a palavra. Renuncia a samba, praia, futebol, os prazeres da vida e vai para a palavra. Porque tem pessoas, meu irmão, que morrem quando baixa a sepultura. Outros morrem porque enterram o som da sua juventude no altar de Deus. E eu enterrei a minha juventude no altar de Deus. E hoje todos aqueles que foram jovens comigo passam na rua carregando os seus fardos pesados, enquanto eu passo no meu carro com ar-condicionado.
Enquanto eu tenho a minha casa para reclinar a cabeça, eles estão por aí, tem que bater na minha porta às vezes para pedir um pedaço de pão. Sabe por quê? Porque sentaram comigo no mesmo banco da igreja, mas cuspiram na verdade quando eu dei a vida por ela. Essa palavra faz toda a diferença, meu irmão. E hoje eu passo no carro e mostro para os meus filhos, está vendo aquele homem ali, sofrido com aquela vida desgraçada? Ele sentou no mesmo banco que eu. Inclusive parentes que sentaram no mesmo banco que eu, mas não souberam quebrar o seu coração e aprender o que é humildade. E o Senhor Jesus deixou bem claro: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí então encontrarei descanso para as vossas almas. Meu irmão, não adianta ilusão, não adianta conversinha, tem que viver a palavra. Tem que viver, tem que comer, tem que se alimentar dela. Na minha juventude, os meus irmãos da igreja viviam batendo na minha porta. Vamos jogar futebol. Domingo, como eu era criticado. Eu já falei isso umas 500 vezes. Como eu era criticado no domingo. Enquanto eu estava de calça comprida, debaixo desse sol que você vê aí, até pior. Lá ia eu de calça comprida, puída, mas ia, de tênis, furado, mas ia, de calça, de camisa rasgada, mas ia para a igreja. Enquanto eu passava lá naquela rua debaixo daquele viaduto, indo lá para a igreja, vinha a turma da igreja no caminho contrário. E diziam para mim: tá indo para onde? Eu dizia: estou indo para a escola dominical. Que isso, rapaz, com um sol desse, tu tá indo para a escola dominical, tu é maluco? Vamos para o aterro jogar bola. Eu dizia: não, eu vou para a igreja. Hoje eles continuam até hoje jogando bola no aterro. E eu tenho acesso ao trono da glória de Deus. Sou um homem sobre quem se cumpre a palavra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Não tenho medo de nada, nem de ninguém. Não reconheço adversários. Não reconheço inimigos que me possam parar nem deter. Não tenho medo de ninguém. Já preguei em morro encarando traficante, já desafiei traficante, porque enquanto eles foram jogar bola, eu fui conhecer o Deus vivo pela sua palavra. Então, meu irmão, não é vivendo historinha, é dando a vida pelo que está escrito. Dar a vida, meu irmão. Como diz a Escritura, ele morreu por todos. Logo todos morreram. Então se comporte como um morto, meu irmão. Se comporte como um morto. O que é se comportar como um morto? É dizer: eu só vivo para Cristo. É assim que se comporta como um morto. Às vezes as pessoas: pô, vamos montar uma bandinha para tocar violão? Não, eu só toco para Jesus. Ou a gente pode ganhar muito dinheiro? Não, eu só toco para Jesus. Entendeu, meu irmão? Uma vez alguém que não me conhecia, me viu falando de Bíblia. Pô, você entende bem de Bíblia, né? A gente podia abrir uma igreja aí e ganhar dinheiro, né? Eu falei: não, a minha intenção é outra. Eu não vim para viver da obra, eu vim para morrer por ela. Eu não vim para viver da obra, eu vim para morrer pela obra. O meu desejo não é viver da obra, o meu desejo é morrer pela obra. Esse é o meu maior anseio do meu coração. Sabe por quê? Porque este livro, para mim, realmente saiu do coração de Deus para a humanidade. Realmente eu creio no que diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas Israel, meu irmão, está aí como exemplo para você e para o mundo, e ainda Israel não passou tudo o que tem para passar. Israel rejeitou essa palavra, Israel rejeitou essa verdade. Deus mandou escrever nos umbrais das portas. Vai lá ver se tem alguma coisa escrita.
Deus mandou falar no caminho quando conversava. Vai lá ver se o que eles conversam no meio do caminho não é de política. Onde está Israel? A caminho do inferno. É isso que está Israel. E agora, neste século 21, por volta de 2070, e pelo que Deus está falando, isso está parecendo mais exato do que o que eu penso. No último culto aqui, Deus, no último ou penúltimo culto, enquanto eu falava aqui uma expressão, ele volta, ele volta, ele volta, foi visto uma cascata descer aqui, a cascata estava escrito 2070. Loucura, loucura, quem viver verá e quem morrer saberá. É melhor ter uma fé louca do que ser um inútil sem fé, não tem nenhuma razão nem nenhum objetivo de vida. E neste século 21, Israel vai conhecer o maior massacre da sua história, pior do que o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, porque o Senhor Jesus falou a respeito da grande tribulação que vem aí. Dia igual àquele nunca houve, e depois não haverá. Mas por quê? Porque a verdade para eles foi motivo de escárnio e zombaria. Ficaram o tempo todo querendo pregar uma peça em Jesus. Para quê? Para tentar chamar a verdade de mentira. Isso é impossível. A verdade não precisa de apoio. A verdade não precisa de ajuda. A verdade subsiste por si só. Uma mentira muitas vezes repetida, dizem por aí que vira uma verdade. Não vira não. A mentira só subsiste até o momento que se defronta com a verdade. E tem mais, verdade não precisa ser repetida não. Verdade, ela existe, é autônoma e julgará toda a humanidade. Para nós concluirmos então, tem o verso do capítulo 4, o verso 6, diz: sendo assim cuidais de obedecer a eles e praticá-los, pois dessa maneira todos os demais povos observarão a sabedoria e o correto juízo que vocês têm. Ao ouvir todos esses decretos, os povos dirão: em verdade, esta grande nação é constituída de um povo sábio e inteligente. Esta grande nação não é constituída por um povo burro que leva uma rosa para dentro de casa, nem uma vassoura ungida. Esta grande nação não é constituída por um bando de palhaços que coloca um político atrás do seu púlpito. Esta grande nação não é constituída por um bando de ridículos que tem pacto na maçonaria. Esta grande nação é de um povo sábio e inteligente que discerne o tempo e o modo. Esta grande nação não tem aliança com a terra dos mortais. Esta grande nação só tem como irmãos os que fazem parte da mesma nação. Aleluia, Deus. Aleluia. Você faz parte dessa grande nação, meu irmão. Porque o Senhor Deus te deu a sua palavra, o seu Espírito. Não despreza. Usa este alimento e se transforma num gigante. O Senhor Jesus falou: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe dou se fará nele uma fonte e vai jorrar para a vida eterna. Irmão, está na hora das pessoas virem até você te pedir um copo d'água. Está na hora das pessoas chegarem diante de você e dizer assim: eu não aguento mais. Me dá do teu Deus. O vazio que está dentro de mim é muito grande. Por favor, me leva na tua igreja. Eu preciso de Deus, mas tem que ser o teu Deus. Vamos dobrar os joelhos, irmão. Não vai se tornar um ouvinte desapercebido, não.
Vamos dobrar os joelhos, vamos trazer o céu para a terra. Porque nosso problema aqui não é dinheiro. O nosso problema é se Deus nos faltar. Quem anda com Deus não precisa de uma casa para reclinar a sua cabeça. Deita no meio da rua, pega uma folha de jornal e vai dormir melhor que qualquer um. Porque o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E o esconderijo do Altíssimo não é casa, não é fortaleza, não é castelo. É fé no Deus vivo. Se viver, viverei. Se morrer, morrerei. Mas quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, meu irmão, sendo assim, cuidar de obedecer e praticar os mandamentos, pois dessa maneira todos os povos vão observar a sabedoria e o correto juízo que vocês têm. Meu irmão, nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E muitos crentes têm decepcionado Jesus Cristo. Porque os ímpios olham muitas vezes para certos crentes e não vê Deus. Quando alguém vê Deus em nós, existem duas únicas vertentes que essa pessoa possa adquirir. Quando alguém vê Deus em nós, ou ele quer o nosso Deus, ou ele passa a nos odiar e desejar a nossa morte. E eu me alegro, porque de uma forma ou de outra, eu tenho visto que o Senhor Deus tem tido misericórdia da minha alma. Infelizmente, mais são os números dos meus inimigos do que aqueles que realmente quiseram buscar o meu Deus. Mas o projeto de Deus vai se cumprir de uma ou de outra forma. Na verdade, o mundo jaz no maligno e a porta da salvação ela é estreita e poucos passam por ela. Então o número dos perdidos é como a areia que está no mar. E os salvos, só um pouquinho. Só um pouquinho. Vamos encerrar. Capítulo 6. Verso 6. Ou melhor, capítulo 6, verso 4. Shema, ó Israel, Yahvé, o nosso Deus, é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Também atarás estas palavras como um sinal na tua mão, e em teu braço as prenderás à tua testa como tefilim, filactério. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões, mesuzotes. É isso, irmão. É somente isso. Bem-aventurado aquele que põe no Senhor e na sua palavra a sua confiança. Como diz o Salmo, número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, dá o fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, pois eles são como a moinha que o vento espalha. Pelo que o ímpio não subsistirá no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.